Oi, eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoando. A primeira memória afetiva que vem assim em mim era na casa lá em Ricardo, né? Que minha mãe tinha na estante assim da sala eram várias partezinhas da estante, né? Onde ela botava uns anjinhos. Tinha muito tipo disso, né? Antigamente, hoje em dia a gente quase não vê. Que eram enfeitezinhos na estante, no armário assim da sala. E numa parte ela tinha meio que umas ciganinhas, uns duendezinhos, algo bem mais místico, sabe? Pedras, essas coisas. E agora eu não sei se eu tô fantasiando. É sempre essa história, né? Não sei se eu tô fabricando essa mensagem, assim, essa, na minha mente. Mas eu lembro de ter o primeiro contato com uma carta de tarô, né? Um deck, assim, nessa parte ali dela. Em ver, né? Pelo menos uma carta ali jogada. Porque as coisas dela mesmo, a cartinha, nessa mesma estante, a estante era dividida como se fosse em três partes. Duas lacunas em volta, né? E uma no meio, onde ficava a televisão. Tinha embaixo uma parte de para botar o DVD. Vamos assim, vamos seguir assim. A parte do meio da estante era a televisão, que era aquelas bem tubona, né? Bem grandona, preta, gigantesca. Embaixo dela ficava duas entradinhas assim pra botar o DVD, o videogame, né? Que a gente tinha essas coisas. E embaixo ficava um armáriozinho, né? Fala um armário, né? De duas portas assim. Que ali ficava DVDs, várias baguncinhas ali. E é o mesmo armário, né? Em volta do meio, assim, onde ficava a televisão no centro, tinham duas lacunas iguais. Que onde, na parte de cima, eram, como se diz assim, um armário de uma porta só de vidro, mas que tinham dentro duas divisões, um duplex, né? Assim. E abaixo dessas dois armários assim de vidro, era tudo junto, tá? Não era separado não, era tudo junto. Não sei nem se tem foto desse armário. Embaixo tinham três partes vagas, onde a primeira vinha tipo uns negócios pra botar CD, DVD, e as duas embaixo vaga, né? Então essas duas lacunas, um lado ficava muito coisas do meu pai, e do outro lado coisas da minha mãe. E uma dessas lacunas da minha mãe tinha essas partes um pouquinho mais místicas, sabe? Até na parte do meu pai também, porque ele tinha essas coisas. Aí voltando, porque eu vou me perdendo toda hora nas coisas, né? Tô explicando o maior tempo aqui do armário. Mas aí, nessa parte de cima, meio que no duplex, né? Nessa porta de vidro, onde tinha umas duas partes dentro, ficava uma caixinha que meu pai tinha dado. Era tipo um kit. A descrição de tudo. Era tipo um kit de sabonetes, de produtinhos de erva doce. Uma vez que meu pai comprou. Aí minha mãe guardou a caixinha e ali dentro ela guardava várias coisinhas, tipo fitinhas de Nossa Senhora Aparecida, os decks dela, né? Porque ela tem acho que umas três ou duas, três, eu acho que é três coleções diferentes. E são bem clássicas, né, dela, assim, se for parar pra saber o nome, eu não sei não, mas foram essas três, que uma é uma menorzinha, eram mais ou menos três tamanhos elas. É uma menorzinha, com mais de 60 cartinhas, que aí eu acho que não é tarô, que tem uma diferença, né? Eu tô aqui tentando me apropriar de uma coisa que eu não tenho nem estudo pra isso, né? Mas vamos desenvolver a partir daqui. Aí ela tem um maior, um, um que é cheio de símbolos em volta, ele é todo branco, com símbolos azuis e o desenho no meio, né? Assim, a imagem da carta no meio. E o outro eu não lembro. O outro é mais diferente, assim. Ele a carta toda é só o desenho, sabe? E o nome da carta e o número. É só isso. Talvez eu poste pra divulgar esse episódio aqui lá Eita! No Stories, no Instagram, eu poste pelo menos uma carta de cada um das três dos decks, pra vocês verem. Mas é assim, sabe? Esses foram os três que eu tive o contato primeiramente. E foi lá em Ricardo. Ou seja, há muito tempo atrás. Mas, tirando isso tudo assim, eu sempre tive um lado também, que não quero desenvolver muito aqui nesse episódio, mas um lado sobrenatural, sabe? Uma coisa de comunicação. É complicado falar sobre isso, né? Mas mais aflorado, sabe? Então, quando eu peguei essas cartas, eu já fiquei um pouquinho apaixonada, assim, nos desenhos e, né, principalmente na Carta da Morte, né? Sempre fui apaixonado pela Carta da Morte. E ainda mais nessas pinturas, né, que tem, né, nessas três tipos de carta, assim, a da morte. Eu acho perfeito.
Teve até uma época que eu fiquei andando com a carta da morte no. Não sei por quê. Não sei se eu posso falar. Na verdade, eu sei por que sim, mas não vou falar não. Mas eu ficava andando com essa carta atrás do celular. E era muito bonita. Era tipo. Eu também já cheguei a usar uma Polaroid atrás do celular. Era tipo isso. Não sei nem porque eu fiquei falando isso daí, é porque veio na minha cabeça aqui. Mas vamos voltar lá pro comecinho. Então, assim que eu tive contato com essas cartas, né, eu tentei saber o porquê daquilo ali. Minha mãe sempre me repreendendo, né, que não era pra me mexer, pra me ficar brincando com essas coisas, que não sei o que. Hoje em dia, assim, eu entendo, respeito. Não que antigamente eu não respeitava, mas antigamente eu tinha medo de tocar, mas eu ia mais pela curiosidade, sabe, do que era aquilo ali, o que era aquilo ali que eu não sabia o que era, que não podia tocar, aí é pior. Então eu ia pra mexer, né? Aí até então eu fui descobrindo os significados, né? Aí vinham com. Tentava ver, tipo, com um amigo ou outro, do que era aquilo ali, se eles conheciam. Eu cheguei até a pegar um dos decks, levar pra escola, escondido há muito tempo. Mas ninguém também, né, não sabia o que era. A gente sabia o que era tarô por aí, mas não desenvolvia, sabe? Não saía dali, então não tinha informação. Então eu fui procurar na época, eu acho que acho não, foi na internet, né? Que eu era na Lan House, triste. Escrevia tarô totalmente errado. E era isso. Eu ia. Meus primeiros contatos foi muito assim, sem nenhum embasamento, sabe? Sem nenhuma informação. Então eu ia na minha intuição. Aí até que uma vez, duas primas minhas e uma amiga dela, né? Delas, eu tenho o maior problemão que é com coisas de plurais, né? De falar um S no final, quando tem que ter plural. Aí às vezes é um plural, aí eu não boto S. Aí às vezes eu. Entenderam, né? Aí é complicado. Quando eu vou editar, dá nervoso, porque eu falo assim, essa palavra que era pra ter tido um S no final, seu filho da. Então, vamos prosseguir daqui. Vamos continuar daqui. Aí duas primas minhas saíram da escola. Não aconselho ninguém a fazer isso, não, hein? É feio. Mas elas meio que. Acho que mataram aula. Ou elas não tiveram aula e em vez de ir pra casa, elas foram lá pra casa, né? Em vez de elas irem pra casa delas, elas foram lá pra casa. Porque eu morava em Ricardo e elas lá em Acari, né? Lá em Irajá. Aí Aí essas duas primas arrastou uma amiga dela junto lá pra Ricardo, as três sozinhas, né? Completamente de menor de idade. Muito errado isso. Não façam isso sem nenhuma. Sem supervisão de adulto e sem nem que o adulto não saiba, né, gente? Isso é errado, completamente. Mas elas foram lá pra casa. Aí nessa tarde a gente pintou e bordou, né? Comemos, aí conversamos, foi milhões. Aí veio essa coisa assim, vamos jogar um tarô, vamos jogar um tarô. Então, aí, nesse dia foi a primeira vez que eu joguei tarô na minha vida. Tipo, sem ter contato com nada, sabe? Só as cartas ali. Aí eu não sabia como jogar, então eu criei todo um ritual. Que era tipo, acender uma vela, pegar um copo com água. Eu não vou lembrar muito, que era muito pequeno também. Só uma palhaçada. Aí eu forrei um paninho, né? Aí li. Na verdade, eu li só pra uma dessas meninas, que na verdade foi amiga que eu lembro, eu não sei se eu cheguei ali pra ler, né? Como se eu soubesse ler. Eu não sei se eu cheguei a jogar pras minhas primas, eu não lembro. Não lembro disso. Eu lembro muito dessa menina, né? No caso. Acho que eu não posso falar o nome dela aqui também, não, né? Mas a gente segue. Eu sei, porque foi muito marcante, porque nas leituras, né, assim, que eu digo assim, desde a minha primeira vez eu não sabia. Hoje em dia eu sei mais ou menos, né, mas, tipo, eu não sabia de nada, então é muito pela intuição. Eu tentava ler as cartas ali que estavam ali na mesa, porque basicamente é isso, né, você conhecer as cartas que estão ali, o estudo do tarô, você conhecer as cartas que estão ali e saber interpretar em cima delas, do um conjunto todo. Mas dessa primeira vez eu era só palhaçada mesmo. Mas eu sei que eu falei, cheguei a falar umas três coisas pra menina lá, sabe? Ai, meu Deus, por quê? Mas eu acho que veio mais da intuição, não sei. E eu nem conhecia a história de vida da menina, assim, por trás, né? Porque ela era amiga das minhas primas eu sabia, então poderia falar qualquer coisa que eu sabia, que elas não sabiam, que eu sabia, entendeu? E elas ficaram, ai, nossa, ele sabe ler. Mas aí dessa menina eu comecei a jogar vários negócios. E eu não sabia nada dela e ela começou, né, a se entregar que tava batendo tudo que eu tava falando. Aí eu comecei a me sentir, tipo, no poder de meio que de controlar. Não de controlar, mas tipo, eu não sei nada sobre ela, entendeu? E
eu comecei a ver um meio ali naquelas cartas. Eu não sei de induzir, eu não sei o que que é, eu sei que eu fiquei fascinada. Falei, preciso fazer isso mais vezes, né? Mas não com pessoas que eu conheço assim completamente. Que eu já fiquei até com medo dele de jogar naquele dia, porque minhas primas abriam a boca pra minha mãe, ia ser só três tapão na minha cara e enfiar os decks tudo no meu cu. Mas não, elas não, acho que elas não chegaram nem a falar, não sei. Mas eu sei que ficou um bom tempo depois dessas três revelações, né, assim, grandes, que ainda tá aqui na minha mente, pra essa menina que vieram acontecer, tipo, em menos de uma, 2 semanas, sabe? E eram coisas que eu realmente não sabia e não tinha nem como eu saber. Aí ela veio, né, depois de mim, pedir pra desjogar, porque tinha mais coisa pra acontecer que ela não queria que acontecesse, mas a culpa não era minha. E, tipo, não ia acontecer. Eu não sei, sabe? É estranho. Mas aí eu falei pra ela que tava tudo. Né? Expliquei pra ela que eu não sabia ler, era interpretação, pra ela não ficar assim com isso na cabeça. Então, desde ali também já me deu esse medo de, tipo, tem coisas que a gente não pode falar pro outro que ele vai ficar bitolado, sabe? Com aquilo ali na cabeça, a gente pode até interferir na vida da outra pessoa, assim, de uma certa forma, não sei. Mas então, desde essa primeira vez, assim, eu demorei um bom tempo depois pra jogar de novo. Pra uma outra pessoa que veio aí, que veio a ser uma amiga minha também. Mas eu já conhecia ela, mas é aquilo, né? Foram com as mesmas cartas da minha mãe. A maioria, sim, a maioria não, a vida toda eu joguei com as cartas da minha mãe escondidas. E é isso. Hoje em dia já é minha, tá aqui no meu armário. Minha mãe, eu acho que já deve ter visto, né? Mas fica no meu armário. É minha agora, as três. Mas vamos voltar lá desde o começo. De novo, porque eu fico me perdendo. E eu, mais uma vez, eu não quero que esses episódios fiquem tão longos assim, não. E aqui é só pra me contar essa historinha, sabe? Assim, de como eu tive o acesso a esse mundo do tarô. Legal, né? Interessante. Que ódio. Mas eu sei que depois que eu li para uma amiga minha, né, dessa segunda vez, eu já tava um pouco mais estudado sobre as cartas. Aí, de fato, eu, tipo, já tinha mais acesso à internet, né, internet em casa, não precisava ir na lan house, então poderia pesquisar qualquer tipo de coisa. Então, eu fui atrás de estudar mais sobre um dos decks, né, que tinha lá, que dava para me ver pelo menos o. Mas assim, o nome, a estética, porque era um pouco mais clássico. Entendeu? Então eu vi assim vídeos no YouTube, vi um monte de negócio, mas era aquilo. Eu tentava ler para as outras pessoas, via o puxar ali das cartas, tudo, os significados, mas sempre teve uma coisa além daquilo ali, sabe? Atrás de mim, como se fosse. Eu não sei se eu falo vozes, intuição, não sei o que que é, mas coisas muito grandes, sabe? Que às vezes eu fico pasma de eu saber qual a carta que vai sair antes mesmo ali de tirar. Isso é muito estranho. É estranho. Eu não sei. Ai, eu não queria nem estar me abrindo tanto assim aqui, porque às vezes parece ser loucura. Mas é estranho, é estranho. Eu saber, assim, a carta que antes ali dela sair, sabe? Aí eu via que era uma coisa além daquilo ali que eu poderia controlar. Do que eu achava que estava controlando, entendeu? Mas aí eu lia pra uma amiga e as coisas depois aconteciam. Aí depois de um tempo, depois de ler pra um amigo ou outro, sabe, lá na rua onde eu ainda morava, lá em Ricardo, eu tentava ler pra mim, não conseguia. Eu nunca consegui ler pra mim. Até hoje eu não consigo ler pra mim, sabe? De tipo, ver nada ao meu respeito. Até se for em vidras, em jogos de outras pessoas, amigos meus, quando chegam, tentam perguntar algo sobre mim em relação à vida deles, eu não consigo. Isso é muito estranho. Será que isso acontece? Eu não sei. Hoje em dia eu tenho umas três amigas que jogam, tipo, profissionalmente. É trabalho delas, sabe? É a profissão delas, é dos ganha-pão delas. Então, pra mim, nunca passou disso, de curiosidade e jogar por jogar, né? Não sei. Às vezes eu acho que eu tô sendo um pouco desdenhando, mas não é isso que eu quero parecer, não. Mas pra mim nunca foi algo tão. Ai, eu não sei explicar. Não é rebaixando, sabe? Mas eu fazia por fazer. Então eu já até me perdi, não sei aqui em qual parte que eu parei ali atrás. Mas falando assim de tipo, eu jogar pra mim, eu nunca consegui, né? Voltando ali, é isso, eu acho que era isso. De eu nunca ter conseguido jogar pra mim. Na minha adolescência, é que eu não queria falar então de novo, mas não tem como. Ai, que ódio.
Mas durante a minha adolescência fui jogando pra alguns amigos, né? E sempre tendo esse lado mais forte de, tipo, querer falar algumas coisas que meio que não tava explícito ali nas cartas. Era mais uma coisa, intuição minha mesmo. Era uma coisinha que do outro lado, só comigo ali. Aí eu desenvolvi meio que uma forma de, tipo, jogar com filtro, de não falar tanto essas coisas, porque quando eu falava essas coisas que além, sabe? Que eram coisas que não estavam nem ao meu alcance de saber. Eu não sei como é que é, eu não sei explicar. É estranho. Mas eu comecei a filtrar, não querer jogar carta mais pra ninguém, né? Porque além de a gente acarretar algumas certas coisas, sabe? Minha mãe também sempre me falou que isso era pra mim não fazer isso. Não sei também se ela tem uma intuição dentro dela, que não é pra mim fazer isso, mas eu fazia escondido. Então, por um bom tempo, eu não fazia mais. Eu comecei a. Durante a minha juventude, né? Assim, no tempo da escola, eu parei de fazer. O povo sempre pedia: joga pra mim, joga pra mim. Aí eu falava que minha mãe tinha pego as cartas, né? Que não tinha mais como eu jogar, não sei o quê. Mas eu seguia, assim, mentindo pros outros. Porém, meio que. Não vou falar estudando, né? Que eu já não lembro também maioria das coisas que eu lia, assim. Mas eu continuava me interessando vendo vídeos sobre. Aí, ok. Até que numa. Não vou lembrar a minha idade, mas eu já tava bem pertinho, assim, dos. Minha idade de hoje, 18 anos, sabe? 17, 18, por aí. Uma amiga minha tava passando por uma amiga do tempo da escola, sabe? Hoje em dia a gente não tem nem mais contato assim. Mas eu lembro que ela tava passando por um período lá também dela, aí me marcou também demais. Marcou demais. Porque quando eu joguei pra ela, a mesma coisa, sabe? Eu veio muito além do outro lado. Esse negócio é sobre tarô aqui, mas eu não tô falando muito sobre tarô, né? Tô falando mais sobre um lado espiritual meu que eu não sei desenvolver. Eu não sei se eu. Tem que desenvolver, né? Mas eu não sei como. Mas eu fiquei conhecendo através desse lado assim do tarô. Mas vamos lá, vamos seguir daqui, porque tá ficando estranho, não sei. Dá vontade de cancelar esse episódio. Mas aí essa amiga pediu, né? Ficou insistindo uma semana, eu lembro. Que tipo, ah tá, então vamos, depois da escola, né? Saiu da escola, vamos lá pra casa, à tarde a gente joga. Aí todo o ritual. Eu acendi uma vela. Não sei nem se as pessoas fazem. Não, provavelmente não, porque minhas amigas, a gente vai chegar lá nessa parte. Mas elas não fazem assim. Mas eu acendi uma vela, botei um copinho com água e botei uma toalhinha e fui jogando pra ela, sabe? Limpei as cartas. Meu ritual é assim, é tipo, pegar as cartas que estão ali, né? A energia daquelas cartas ali, passar em cima da vela pra tirar toda a energia. A quentura vai tirar energia, que é isso que eu acredito, porque, não sei. Limpar, tem gente que limpa com pedra. Eu já vi vários estilos de limpar, mas eu passo assim em cima do fogo, um pouco longe, né? Mas passo. Aí, pra limpar. Aí eu sei que eu joguei pra ela, tá? Também vim falando várias coisas. Aí eu perguntei pra ela se ela queria filtro, né? Ou queria saber de tudo real, assim. Mas eu sei que é completo. Gente, não quero nem mais seguir com esse episódio. Eu sei que é estranho falar disso porque pessoas que vivem disso, né? Que são estudadas, vão ver que é. Eu não sei, não é charlatice, eu não sei explicar como é que é, porque eu não estudo, entendeu? Eu não. Já deixei isso bem claro aqui, eu só quero ver, expor minha parte, assim, o meu lado da história. Mas eu sei que eu falo muito mais do que eu sinto ali na hora que eu tô vendo as figuras, sabe? As coisas que. Eu não sei, são cenas, eu não sei o que que é. Eu sei que eu falei coisas pra ela também, eram bem pesadas, sabe? Que vieram a acontecer também em menos de uma semana, duas no máximo. E aí eu ficava com medo, porque, tipo, aquilo ali não tava basicamente completamente assim, explícito na carta. Foi o meu entender. E o meu entender fez aquilo acontecer, sabe? Ou tipo, ela saber ali, a pessoa saber ali, veio que meio ou preparar ela ou desenvolver para aquilo de fato acontecer, porque às vezes poderia nem acontecer. Eu não sei, eu comecei a ficar baitolado com isso tudo, sabe? Assim, então, depois ali pra ela, que eu li pra ela ali também, eu falei, não, eu acho que é por isso que a mãe não quer que eu leia e parei de fato, parei, não tentava nem jogar pra mim, não pesquisava mais nada sobre, nada. E isso ainda era minha adolescência, né? Tipo, uns 16, 17 anos, 18. Até então que eu fiquei um bom tempo, né, sem ter contato com carta, nada disso.
Brincava uma vez ou outra quando um primo ou outro ia lá em casa só pra botar medo mesmo. Mas, tipo, quando eu voltei a ter um contato assim, já tava mais assim, bem mais maduro, sabe? Bem mais adulto. E foi com uma dessas amigas minhas que trabalha, né? Hoje, assim. Eu lembro que na época eu tava segurando lá a loja do meu pai, né? Ele já tava, tipo, já tinha falecido. E eu tava lá tentando segurar, né, tudo. Então, uma amiga minha que tava trabalhando lá comigo, a Tati, maravilhosa, me apresentou uma outra amiga dela. Já falei o nome da Tati, aí é complicado, né? Falar outro nome. Vamos seguir daqui. Ai, às vezes a gente tem que seguir, fazer igual a Ana do Assombrados.com. Tipo, fulano, falar fulano, sabe? Nos relatos, porque não sei como pode desenvolver isso daqui pra frente. Mas vamos lá, que eu não quero esse episódio. Ai, eita, esse episódio aqui é muito grande, não. Então a Tati me apresentou essa amiga dela, onde ela jogou cartas pra mim. E foi, tipo, a primeira vez na minha vida que uma pessoa jogou cartas pra mim. E lembrando, ela não me conhecia, ela conhecia a Tati, né? Ela jogou, tipo, eu pedi pra ela jogar carta primeiro pra mim, porque se ela jogasse pra Tati, é a Tati, né? Amiga dela. É igual pensavam a maioria das minhas vezes. Ah, meu amigo, então sabe tudo que eu vou da minha vida, mas às vezes eu revelava coisas que nem eu sabia, entendeu? Então é complicado. Por isso que às vezes eu não gosto de jogar carta pra ninguém. Porque tem coisas que a gente não deveria saber, não, né? Deixar seguir aí. Mas vamos partir daqui. Eu sei que na época eu tava com um menino lá, sabe? Então. Tipo assim, tava pensando em duas pessoas muito assim na minha vida, tava nos dilema, né? De tipo, meu pai, a loja, se eu ia continuar isso tudo. E eram coisas que ela não sabia, era impossível dela saber. E se a Tati sabia, era muito por alto. Que eu não era de ficar me abrindo assim muito pra ela, mesmo ela sendo, tipo, minha super amiga, sabe? Não me abria de fato, assim. E ela foi jogando e eu fui me identificando. Sabe? Eu fui ali. Mas aí eu reparei, aí, tipo, conforme ela jogava, eu perguntava, né? Porque eu já tinha tido contato assim, eu sabia mais ou menos o que ela falava ali. Eu lia, tipo, um pouquinho, mas ela lia de fato melhor, né? Porque ela é estudada. Mas quando eu via assim, os símbolos se cruzando, as coisas, quem sabe aí entende. Eu imaginava e era de fato o que ela falava ali, sabe? Então, eu por mim, eu comecei a pensar assim, ai, cara, ler as cartas eu sei, sabe? Identificar, decifrar assim. Mas vem muito mais além, sabe? Daquilo tudo ali. Mas, como eu falava, eu não consigo jogar carta pra mim. Então, eu tentava ver ali, né? Como eu falei. Eu via ali o que ela tava jogando, eu tentava decifrar, via por alto, era mais ou menos, mas ela conseguia ir mais a fundo, sabe? Ela conseguia revirar. Eu não sei como é que é, mas ela conseguia. De fato, um fato que eu não conseguia fazer isso pra mim. E ela acertou também tudo, sabe? E é uma coisa também, é igual ela falou, assim, na época que eu não sabia até então. Que quando a gente lê cartas, né, eu venho trazendo isso na minha vida até hoje, conforme até quando eu fui ler depois, futuramente, cartas para as outras pessoas, aí eu dei um spoiler, eu voltei a ler cartas no futuro. Mas eu aprendi isso muito com ela, que é tipo, a validade das cartas depende muito do nosso decorrer da vida, sabe? Das nossas escolhas. Naquele momento ali, naquela energia que eu tô ali, a gente vai jogar as cartas, vai abrir um leque de opções. Mas se eu seguir um passo diferente ali na frente, se eu decidir que eu não quero mais isso pra minha vida, ou aquilo, ou outro, não quero pra minha vida, vai mudar, né, o destino das cartas. Assim, pela base. Tem coisas que de fato vão acontecer. Mas tem coisas que podem ser mudadas, né? E também aprendi com ela que meio que tem meio que uma validade, né? Às vezes é bom a gente jogar tipo de uns 2 ou a 3 em 3 meses assim, pra gente ver como tá andando ali. Mas é complicado, né? Eu só joguei essa foi a única vez que eu joguei, que foi com ela, né, pra mim, nessa época. E ok, deu tudo certo. Aí voltou meio que um amor dentro de mim, né? Aí foi aí que eu voltei e roubei todos os baralhos da minha mãe, todos os decks dela. Roubei não, peguei e comecei a estudar tudo mais a fundo. Estudei mais a fundo, estudei mais a fundo. Aí eu já tava com outras, como que se diz assim? Eu já tava com outras amizades, né, na época. Então, tentei, tipo, pegar uma pessoa que eu menos conhecia, assim, da vida, né, de tudo, pra eu conseguir ler. Aí, joguei a primeira vez pra essa tal pessoa, consegui, né, assim, ler a parte do baralho ali, decifrar as coisas os desenhos, aquilo que me passava, e tentei deixar de lado toda a minha intuição, né? Que eu digo assim que era a minha intuição. Deixei tudo de lado. Eu senti que foi uma coisa mais rasa, sabe?
Eu perguntei se a pessoa queria filtro, a pessoa queria, então tudo que eu sentia eu não falei. Mas aí eu fui meio que anotando, né, sabe? Eu fui meio que registrando aquilo ali que eu li pra aquela pessoa e deixei anotadinho. Aí, ok. Nem uma semana depois dessa pessoa, eu inventei de ler pra três. Três? Não, acho que eu só cheguei a ler pra dois primos meus. Mas tinha três ali no local. Pro terceiro eu não consegui ler. Porque aquilo ali foi muito estranho. Eu acho que eu fiquei muito carregado e eu comecei a passar mal. Ai, que ódio. Porque, tipo, são meus primos, sabe? Sei da vida deles, basicamente, né? Sabia, assim, na época. Basicamente, quase tudo. Era impossível ter uma coisa que eu não sabia. Então, foi uma leitura bem de leve. Mas essa intuição por trás de coisas que eu não poderia falar, de coisas que eu não sabia que, tipo, eles não tinham me falado. Eu não queria assustar eles em falar coisas, sabe? Essas coisas que estavam ali na intuição ali. Eu lembro muito dessas coisas até hoje que, tipo, muitas coisas aconteceram depois. E conforme essa minha amiga também eu anotei, sabe? Assim, eu registrei as coisas que vieram depois e fiquei em off pra mim ali. E foram acontecendo as coisas que eu tive intuição na vida dela, entendeu? Sem ela saber. Depois, até sendo mais recente, assim, eu vim conversar com ela sobre isso. E ela ficou passada, né? Que eu já sabia daquilo ali, o que poderia acontecer, né? E sendo que. Se eu falasse pra ela, ela poderia ter mudado tudo ali o decorrer, eu não sei. E a mesma coisa com esses meus primos, sabe? Mas vamos seguir, vamos seguir. Aí eu li pra esses primos aí, ok, comecei a ler pra vários amigos, várias coisas, né? Era aquilo. Chamavam o Gabriel, porque antigamente era o Gabriel, né? Porque o Gabriel fazia fama por causa de ler deck, então chamavam ele pras festas. Porque no final não precisava nem do deck, eu era só uma bebida na cabeça, a intuição já vinha, eu parava e falava tudo com a pessoa. Depois eu nem lembrava, né? É isso, mas tudo bem, a gente segue daqui. A gente segue daqui. Mas depois esses meus primos também voltaram a querer que eu jogasse pra eles. A maioria das pessoas querem, né? Depois que a gente joga pra eles de novo pra ver como é que tá. Mas eu não queria, não. Porque é isso. O que me assombra muito é essa intuição depois, sabe? Tem coisas muito que eu não quero falar. Então, por isso que são muitos amigos meus de perto, assim. Eu prefiro não jogar, não me envolver, porque eu não quero saber, sabe? E o que me incomoda muito também é não saber de mim na vida dessas pessoas. É muito estranho. Mas a gente segue, vamos seguir daqui. Toda hora eu vou ficar falando isso. Então, depois de eu fiquei. Ah, aí as pessoas me chamavam pras festas, né? Porque eu falava no final essas coisas, jogava uma carta, um negócio. Porque agora se chamam a Bi, né? Gabriel sempre foi excluído, mas é isso. Vamos seguir. Mas aí muitos amigos meus já pediram e eu sempre me esquivava. Até uma. Ai, tem um amigo que ele é lá de Acari. Não posso falar o nome dele de jeito nenhum. Mas uma vez a gente bebendo, né? Ele sempre quis que eu jogasse cartas pra ele. Sempre quis, sempre quis. Aí eu falei, quer saber? Melhor do que carta é, vamos sentar pra beber, vamos conversar, vamos desenvolver aqui, que no final tu vai ver. E é isso, no final sempre é, sabe? E eu nem sei se eu tô falando. Eu só vou falando. E isso é muito estranho pra mim. Eu paro pra pensar assim, é muito estranho. Porque eu não sei explicar, porque ao mesmo tempo que eu não acredito desse outro lado assim sobrenatural, eu tenho que acreditar, porque essas coisas eu sinto e acontecem de fato, sabe? Sem nem eu saber. É, sem. Eu não sei explicar. Entendeu? Eu não sei explicar. É uma coisa muito cruel. Porque eu não posso ser ateu, porque não é que eu não acredito em Deus, nada disso. Eu sempre acreditei que exista um outro lado e é uma energia, né, superior a gente. Mas ao mesmo tempo que eu quero contestar ali, eu não tenho fatos pra contestar que não existem, porque isso acontece comigo, sabe? De fato, assim. Vamos lá, que eu não quero me prolongar aqui muito, não. Mas aí, nesse dia que eu tava bebendo com esse meu amigo, eu não lembro, acho que eu não levei cartas, não. É porque ele perturbava tanto pra ler carta pra ele. Eu falei, vamos beber aí a gente conversa. E não deu outra, né? Isso foi um acontecimento recente, eu acho que não tem nem 2 anos. Ou seja, eu larguei as cartas de fato. E se você quiser se você quiser saber alguma coisa, é só me chamar pra beber e a gente começar a desenvolver esse assunto que vai começar a sair várias coisas sobre você, que eu não vou nem conseguir me segurar. Mentira. Corta essa parte aqui toda, editor a editora sou eu, né? Se foi ao ar é porque eu fiquei com preguiça de editar. Mas vai ao ar sim. Não tô nem aí.
Mas depois desse meu amigo, eu não lembro mais de ninguém, assim. Só lembro das pessoas de fato, tipo, me perguntar. Às vezes surge uma pessoa do nada do passado, tipo, que eu já joguei carta, né? Do nada real. É o signo me dizer lá que, uma pessoa do passado vai voltar. Eu já sei que essa pessoa vai vir até mim pra pedir pra me jogar carta. Porque é assim. Mas vamos seguindo aqui, vamos andando. Aí, dessa última vez eu lembro, né, desse meu amigo que tava, tipo, bem recente. Mas nenhum desses envolveu cartas mais. Porque, aliás, eu queria tanto. Esses decks sempre foram da minha mãe, né? Eu conheci uma pintora, uma artista na internet, assim, vendo como se, trabalhos dela, né? O nome dela, acho que é Nicoleta Setolis, é Nicoleta, eu não sei a pronúncia, se é Soli, Nicoleta Setoli, algo assim. Mas o deck dela é tão perfeito. Mas eu achei assim no Mercado Livre, tipo, uns R$ 300. E é tudo espanhol pra estudar, né? O deck dela. Aí é complicado. Mas eu achei no Shopee a versão mais baratinha. Mas eu não sei se vem manual pra estudar. Mas só de fato ele ser tão lindo, eu queria fazer um quadro com ele. É tão bonito. Procurem aí o deck da Nicoleta. Deck da Nicoleta. Deve aparecer aí pra vocês. É perfeito. E antes de acabar esse ano, eu vou comprar esse deck pra mim. Não é que eu queira voltar a ler cartas pra ninguém, né? Não quero mais isso pra mim, não. Quero puxar mais energia de ninguém pra mim, não. Eu não sei nem porque eu tô fazendo esse episódio. Eu só. Ah, não, na verdade sei sim. Vamos seguir daqui, vamos seguir daqui. Aí, final do ano passado, tipo, tive essa conversa com meu amigo, né? Já tem um tempinho. Aí eu já não jogava mais pra ninguém, o pessoal pedia. Aí no final do ano passado eu passei ano novo na casa de uma amiga minha, né? Na época, assim, passei na casa dela o ano novo. Aí passei com uma outra amiga da gente que é mais. Tipo, é numa casa, né? Pessoas, tinham pessoas. Aí lá, tipo, tem uma amiga minha de lá que frequenta lá, esta casa. Eu não sei como falar, não quero falar o nome também. Mas, tipo, ela frequenta centro, sabe? Ela é mais desse lado espiritual, sabe? Não sei. Eu tô com medo de falar assim, se é cada Blares, se é ai, gente, a dicção da gata. Vamos partir daqui, ó. Se é Umbanda, aquele outro lá que eu não consegui falar, sabe? Porque sempre tem uma vertente, assim. Sempre tem uma vertente, aí ficou estranho. Tem várias vertentes, né? Assim, diferentes, mas ela é. Também não gosto de falar da macumba, que macumba é um instrumento, né, meus anjos? Mas ela é desse lado espiritual, entendeu? Aí, tipo, o povo foi dormir, foram se afastar, a gente ficou até o final da festa, tipo, ano novo, né? Curtindo ali, comemorando o novo ano. Que apesar de tudo que a gente passou no passado, as viradas do ano têm que ser contempladas, né? Apesar de todas as perdas. Então, a gente ficou ali bebendo. Aí começou a vir esse lado, né? Pra quê? Ela começou a conversar. E a gente nunca tinha tido conversa sobre isso, sabe? Mas eu tava de bi, gata. Então, pelo jeito, a gatinha também, ela é sensitiva. Ela é uma Márcia sensitiva. É filhote da Márcia sensitiva. Aí eu comecei a falar várias coisas pra ela que eu não me lembro. Não me lembro o real. Eu sei que, tipo, meio que oscilava. Eu não sei se eu recebo o espírito da Sasha First, sabe? Igual a Beyoncé falava que às vezes ela fazia uma apresentação no palco, não lembrava de nada e de repente ela lembrava, mas aí ela já não lembrava da apresentação, sabe? Ela voltava ali pro corpo dela, mas a apresentação passou e era a Sasha no corpo dela. Eu acho que acontece isso comigo. Porque eu não lembrava de nada com ela e ela foi ficando pasma de tudo que eu fui falando pra ela, sabe? E é isso. Sendo que ela também começou a me fazer várias revelações. De tipo, eu fiquei chocada, porque nesse dia, de fato, eu tava um pouco triste, né? Ano novo, ok, mas com tudo que aconteceu, e era o primeiro ano novo que eu passava longe da minha mãe, longe de umas pessoas aí, então foi bem pesado pra mim passar lá, mas, ai, não sei explicar, mas depois que a gente teve essa conversa, sabe? Eu não lembrava nada que eu falei pra ela, mas logo em seguida ela começou a me falar e eu voltei pro meu corpo, comecei a receber tudo que ela falou, aí eu me passei a me sentir desse outro lado. Lá atrás eu me senti, né, quando a menina jogou as cartas pra mim lá, mas não eram revelações tão bombásticas assim. Aí quando ela me falou ali, ela não deve nem lembrar que ela me falou isso tudo no ano novo também. Da mesma forma que eu falei pra ela as coisas, eu não lembro. Mas do jeito que ela falou as coisas ali, ficou tudo na minha cabeça, sabe? Aí eu comecei a ficar desse outro lado de tipo, agora eu sei as coisas. E eu não posso, tipo, não querer. Ai, como que se diz? Querer anular as coisas que tem que vir a acontecer, sabe? Porque a pessoa me contou que vai acontecer, aí eu não quero que isso aconteça e eu não posso
de nenhum jeito anular. E é complicado você viver sabendo de certas coisas, sabe? Você continuar sabendo de certas coisas que ainda vão acontecer, ou se já aconteceram. Algumas coisas já aconteceu, né? Mas tem coisas ainda pra acontecer. E isso é muito estranho, né? Gente, é complicado. Aí eu me passei a sentir do lado do pessoal que vinha e sabia das coisas. E tipo, eu tinha filtro. Muita coisa eu não falava pro pessoal, né? Mas ali ela me jogou também sem filtro completamente. E eu também não sei se eu estaria aqui agora, meio que fazendo esse podcast, se ela tivesse tido filtro, sabe, lá atrás. Se eu não tivesse, de fato, ciente de coisas que ela me falou lá. Aí é complicado, né? Aí, ok. Tô tentando viver esse ano aqui, sabendo de algumas coisas que ainda não aconteceram, que talvez vá acontecer, né? Que a gente caminha pra que tudo aconteça. Aí a gente segue daqui. Aí, uma mais recente, assim, eu tava pensando em fazer um episódio sobre sobrenatural, essas coisas, mas lá pra perto do Halloween ou algo assim, não sei. Mas eu tava pensando muito em fazer sobre tarô, assim, né? Dessa história pra mim, na minha vida, como é que era. Eu acho que deu pra destrinchar um pouquinho pra vocês. Aí eu falei assim, eu queria muito fazer um tarô temporal. Que aí esse ano é o que eu tava estudando, né? Também, que tipo, tem tarôs que são. Tem ali, você pode jogar pra uma pessoa e dar aquilo ali pra pessoa, né? Certo? Você pode jogar pra um grupo de pessoas e dar uma outra resposta. E você pode fazer um tarô atemporal que, tipo, são coisas que vão vir a acontecer. E é uma coisa mais ampla, sabe? Aí eu pensei, eu sou louca, né? Aí eu falei assim, eu poderia muito bem, sei lá, não sei, talvez tirar uma carta para os ouvintes, assim, fazer um grupinho de 3, vocês escolherem. Aí a gente faz um tarô temporal, sei lá, talvez no próximo. Não nesse episódio aqui que ele já tá gigante. Aqui é pra contar mais da minha história com tarô mesmo. Mas do próximo episódio. Se vocês quiserem, eu faço no próximo episódio, eu prometo. Mas é aquilo, né? Não esperem muita coisa, não. Mas aí vamos voltar de lá onde. Depois dessa minha amiga, né? Dela ter falado isso tudo pra mim no final do ano. Aí falei assim, não sei se eu quero ter contato, né? Aí pessoas também ao decorrer do ano. Acho que isso vai ser pra sempre. Pessoas que me conheceram a partir disso vão pedir pra sempre que eu jogue pra elas ou que eu conte alguma coisa, sabe? É complicado. Aí eu fico pensando em várias coisas assim na minha vida que já aconteceu de sobrenatural. Mas não tem nada a ver assim com o tarô em si, né? Então acho que não encaixa muito aqui. Tem que ser um outro episódio mesmo de histórias sobrenaturais que já aconteceram comigo. Mas aí tem coisas que faz muito sem. Eu fico nesse embate de tipo, será que é verdade ou não é? Sabe? Será que o outro lado existe de fato? Mas aí às vezes eu sei coisas que não aconteceram, que vão acontecer e de fato depois acontecem. Isso é muito. É de pirar o cabeção, né, gata? É de pirar o cabeção. Mas aí, lembra que eu falei que eu li, depois que eu voltei a ler, assim, eu li para uns 3 primos no quarto lá, mas na verdade eu só li para 2. Mas o terceiro ficou esperando, né? Porque eu comecei a passar mal. Mas que eu digo assim, passar mal não é receber nada, não, né? Porque tem gente que, não sei, tem esse termo de tipo passar mal quando você recebe algum espírito, né? Eu não sei explicar, mas vamos, a gente segue daqui. Não passei mal nesse estilo assim, não. Só fiquei com tremedeira mesmo, não queria mais continuar, que era muita informação. Mas a gente segue daqui. Eu, eu, eu li pra esses meus 2 primos, né? No caso. O terceiro ficou lá olhando. Mas umas coisas que eu revelei lá atrás pra minha prima e tinha coisas também que eu não revelei, sabe? Vieram meio que acontecer esse ano. Coisas de anos atrás. Não é estranho? E logo na semana que, tipo, eu tava pensando em fazer um episódio sobre tarô na minha vida. Aí essa minha prima veio aqui pra casa e aconteceu uns babadinhos aí, vários negocinhos aí, sabe? Espirituais com elas. Aí meio que, eu não sei se foi uma confirmação, não sei explicar como é que é, sabe? Mas a gente voltou nesse assunto do tarô. Com certeza muita coisa que eu falei lá atrás ela não lembra, mas tá tudo aqui ainda dentro de mim, guardado. E aconteceram agora, sabe? É meio que uma reafirmação depois de anos. Depois de anos, gata, depois de anos de uma carta jogada lá atrás. Que tipo, eu vi que não era uma coisa que tava ali em si na carta, era mais da minha intuição e veio acontecer. Uma coisa de depois de anos, você tem noção do que é isso? É estranho, é estranho, é muito estranho. Eu não sei. Eu não sei se eu contei tudo de fato que eu queria falar aqui nesse episódio, né? Mas foi assim que eu conheci tarô na minha vida. Eu nunca estudei assim
de fato, né, pra engajar mesmo, pra saber como é que é. Corri atrás do significado das cartas, né? Já tive amigos que sabem, eles passam a situação deles, tipo, o relato da vida deles, como é que foi. Mas o meu lado sempre foi mais pra intuição. É estranho, é muito estranho. Mas a gente segue. Vamos seguir na vida, né? Porque é isso. Eu não quero jogar mais carta pra ninguém, não. Não sei. Talvez daqui uma semana eu jogue. Mas pra vocês eu vou jogar sim. Se vocês quiserem, né, um episódio disso. Não sei se vocês têm medo. Sei lá. Mas não vai ser nada particular. É uma coisa mais ampla, tá? Eu não vou explicar também como vai ser a dinâmica. Vai ser, se vocês quiserem, vai ser no próximo episódio, né? Ai, falando em deck novo, assim, um primo meu recentemente, né? Ele era um dos que eu. Na verdade, ele foi o terceiro que eu não li, né? Na época lá no quartinho. Mas eu acho que ele meio que desenvolveu também um pouquinho desse lado. Ele gosta também muito disso, né? Não sei se, tipo, foi por influência minha. Não gosto de dizer que eu sou uma influência assim pros outros, não. Dá mais pra esse lado assim. Mentira, esquece tudo isso daqui, edita, corta. Mas ele comprou um deck maravilhoso. Eu não sei também qual é o nome. Eu sei que é umas caveirinhas. O deck é todo preto e os desenhos são feitos de caveiras, sabe? Aí eu sei que o algoritmo da internet toda é muito estranho, né? Quando ele me enviou foto assim que ele tinha comprado, começou a aparecer em vários anúncios esse deck pra mim poder comprar também. Complicado, né? Esse algoritmo, complicado. Mas recentemente, acho que foi assim, essa realmente foi a última vez que eu li uma carta, né? Que no caso ele leu pra mim. E também muitas coisas bateram, né? Ele tá meio que iniciando, né? Tipo, conforme ele jogava pra mim, eu tentava ler da forma que eu leria pra mim, né? Mesmo não conseguindo ler pra mim as coisas, mas eu tentava ver o significado ali, mas ele também se aprofundava mais um pouco, sabe? Mas, de fato, ele tá indo no caminho certinho aí, gata. Eu acho que se ele investir aí, ele consegue, sabe? Aprender, né? E a viver fazendo isso, se ele gostar, não sei. Nem que seja por um hobby, mas a gatinha tem futuro nisso daí. Aí nesse dia ele leu pra mim, aí começou também a passar mal. Aí tentou ler lá pra uma outra amiga, né? Uma outra prima também, e uma outra amiga lá, mas também não conseguiu. Aí eu tentando, né? Tipo, não eram minhas cartas, foi a primeira vez que eu li com uma carta que não fosse minha. Não sei se eu falei aqui nesse episódio, tipo, né? Que eu nunca li com outras cartas. Aí é mentira, porque eu tinha esquecido dessa parte aqui. Mas tentei ler lá com as cartas dele, e depois, no meio lá da sessão, a mãe dele chegou. Que é a minha prima, né? No caso, ela é minha prima, ele é filho da minha prima, então ele seria um primo de segundo grau. Mas primos não existem. Quem dirá primos de segundo grau? Né? Uma vez eu li como que se diz, uma matéria, algo assim, né? De que primos não existem. É estranho. Mas a gente segue daqui. Aí eu li pra ela. Nunca tinha lido pra ela, né? Nunca tinha. A gente não tem, assim, muita proximidade, assim, muito contato, muita conversa. Mas aí a mesma coisa. Eu comecei a sentir coisas de tipo que estavam afligindo ela ali, não sei. Ou que vem há muito tempo afligindo, sabe? Começou a bater também. Senti que ela ficou um pouco mais aliviada. Às vezes eu não sei se eu tô aqui pra um alívio, sabe? Pra um. Não sei pra que eu tô aqui. Mas eu já tinha terminado o episódio. Aí eu voltei pra fazer essa partezinha aqui. Que eu tinha de fato esquecido. Eu tava lavando a louça. Falei, mentira, eu acho que eu nem contei essa parte. Mas essa foi a última vez que eu joguei, né? Jogaram pra mim. E eu joguei. E foi esse ano. Deve ter sido o quê? Em junho? Julho? Por aí? Eu sei que foi, sabe? E tá tudo se acontecendo. E o mais estranho também é que, tipo, coisas que ele disse pra mim lá no dia, né? Foram coisas que a menina me disse lá no final do ano, sabe? Que, tipo, eu não contei pra ninguém. Essa é a primeira vez, ninguém sabe disso que ela me falou isso. Como eu disse também, ela não deve nem lembrar que ela me falou isso. Mas ela, né, deve saber mais por alto, assim, de tudo que ela me falou. Ela sabe que a gente teve essa conversa, mas não sabe o que foi dito ali, né? Porque como eu guardei pra mim tudo que ela falou e ela deve ter guardado tudo pra ela o que eu falei, a gente sabe que a gente recebeu, mas não que a gente entregou, sabe? De um pro outro. Mas ele começou a me falar coisas que, tipo, se interligavam com coisas que ela me falou, sabe? Uma coisa ou outra. E eram coisas que eu não tinha dito pra ninguém. Nem pra minha terapeuta, né? Que, aliás, se ela escutar isso aqui, a gente segue com a carta da morte aí, pendurada no pescoço.